Rotativo do cartão. Como R$ 2.000 viram R$ 4.300 e a ceda em 90 dias. R$ 2.000 podem se transformar em R$ 4.300 em apenas 8 meses se você não pagar mais do que o mínimo. Isso acontece porque o rotativo do cartão de crédito é uma das maiores armadilhas financeiras que existem. Se você paga apenas o mínimo de 50 etatos por mês, o saldo devedor não diminui significativamente e os juros continuam a se acumular. Por exemplo, se você tem um saldo devedor de R$ 2.000, com uma taxa de juros de 12% ao mês, você pagará cerca de R$ 240 em juros apenas no primeiro mês. Já no segundo mês, o saldo devedor será de R$ 2.240 e os juros serão de R$ 268,80. É um ciclo vicioso que pode levar a dívidas cada vez maiores. Se você não mudar sua estratégia, pode acabar pagando até 215% do valor original em apenas 12 meses. Para evitar isso, é crucial entender como o rotativo do cartão de crédito funciona e como os juros são calculados. O ideal é pagar o máximo possível todos os meses, mas se isso não for possível, é importante ter um plano para pagar a dívida o mais rápido possível. Se queres sair da dívida com estratégia, inscreve-te e comenta o valor aproximado que eu mostro o caminho. Existem várias estratégias para pagar a dívida, como a técnica de snowball ou a técnica de avalanche, que consistem em pagar as dívidas com os menores saldos ou as com os maiores juros primeiro. No entanto, é importante lembrar que cada pessoa tem uma situação financeira única e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. É fundamental encontrar a estratégia certa para a sua situação e ter disciplina para seguir em frente. Mas há um detalhe importante que pode fazer toda a diferença: a negociação com o banco. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo vídeo. Pois a maioria das pessoas não sabe como negociar suas dívidas de forma eficaz e é aí que começa o verdadeiro desafio. Vamos entender como o rotativo do cartão funciona contra você. O juro composto é o principal responsável pelo aumento exponencial da dívida. Por exemplo, se você tem uma dívida de R$ 2.000 com juros de 10% ao mês, no primeiro mês você pagará R$ 200 de juros. No segundo mês, os juros serão calculados sobre o novo saldo de R$ 2.200, resultando em 220 de juros. Isso significa que sua dívida aumentou em R$ 400 em apenas 2 meses. Pagar apenas o mínimo é uma estratégia de pagamento que pode levar a consequências financeiras desastrosas. Se você paga apenas o mínimo de R$ 100 por mês, levará 35 meses para quitar a dívida de R$ 2.000, pagando um total de R$ 4.300. Isso é porque os juros continuam a se acumular sobre o saldo devedor. Um exemplo concreto é o caso de uma pessoa que tem uma dívida de R$ 5.000 com juros de 15% ao mês. Se ela paga apenas o mínimo de R$ 200 por mês, levará 60 meses para quitar a dívida, pagando um total de R$ 12,100. Isso é mais de 2 vezes o valor original da dívida. Para evitar isso, é importante entender como o juro composto funciona e como ele pode ser usado a seu favor. Uma estratégia é pagar mais do que o mínimo todos os meses, reduzindo assim o saldo devedor e os juros. Outra opção é negociar com o banco para reduzir os juros ou aumentar o prazo de pagamento. No entanto, é importante lembrar que nem todos os bancos estão dispostos a negociar. Além disso, existem outras opções de pagamento que podem ser mais vantajosas, como a transferência de saldo para um cartão com juros mais baixos. Mas há um problema. A maioria das pessoas não sabe como usar essas opções a seu favor, e é exatamente aqui que 9 em cada 10 pessoas cometem o erro que pode custar caro. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo tópico. Para começar a pagar sua dívida de cartão de crédito de forma eficaz, é fundamental entender como o parcelamento da fatura pode ser uma ferramenta poderosa. Por exemplo, se você tem uma dívida de R$ 2.000, parcelar em 6 vezes pode reduzir a pressão financeira imediata. Além disso, a portabilidade pode ser uma opção interessante, pois permite transferir sua dívida para outro cartão com taxas de juros mais baixas, como o cartão de crédito com taxa de 1,5% ao mês. Uma estratégia vencedora é ordenar suas dívidas para atacar as mais caras primeiro. Por exemplo, se você tem uma dívida de R$ 1,00, Zelo com taxa de juros de 3% ao mês e outra de R$ 500 com taxa de juros de 1,5% ao mês, é mais inteligente começar a pagar a dívida de R$ 1.000 primeiro. Isso porque a taxa de juros mais alta está consumindo mais dinheiro a cada mês.
Outra estratégia é utilizar a técnica de snowball, que consiste em pagar as dívidas menores primeiro, para obter vitórias rápidas e aumentar a motivação. Por exemplo, se você tem uma dívida de R$ 500 e outra de R$ 2.000, começar a pagar a dívida de R$ 500 primeiro pode ser mais motivador, pois você alcançará a meta de quitá-la mais rapidamente. Além disso, é importante lembrar que a negociação com o banco ou a instituição financeira pode ser uma opção viável. Muitas vezes, eles estão dispostos a reduzir as taxas de juros ou oferecer condições de pagamento mais favoráveis. Por exemplo, um amigo meu conseguiu reduzir a taxa de juros de 3% para 1,8% ao mês após negociar com o banco. Agora, imagine que você conseguiu reduzir sua taxa de juros e está pagando sua dívida de forma eficaz. Mas há um detalhe importante que pode fazer toda a diferença: a gestão do orçamento. Se você não controlar seus gastos e não criar um orçamento realista, pode acabar caindo novamente na armadilha da dívida. E é exatamente aqui que entra a importância de ter um plano de ação personalizado, que considere suas necessidades e objetivos financeiros. Mas, será que um plano de ação genérico pode ser suficiente ou será que é necessário algo mais personalizado e detalhado? Para criar um plano personalizado para quitar sua dívida de cartão de crédito em 90 dias, é essencial começar com uma análise detalhada de sua situação financeira atual. Isso inclui listar todas as dívidas, juros e datas de vencimento. Por exemplo, se você tem uma dívida de R$ 4.300 com juros de 10% ao mês, é crucial calcular quanto você precisa pagar mensalmente para quitá-la em 90 dias. Uma dica útil é utilizar a regra do 50-30-20, onde 50% do seu orçamento vai para despesas essenciais, 30% para despesas não essenciais e 20% para poupança e pagamento de dívidas. Negociar com o banco é uma etapa crucial. Você pode começar oferecendo pagar uma quantia fixa mensal, por exemplo, R$ 1.500 durante 3 meses, o que totaliza R$ 4.500, mas pode ser uma opção se o banco concordar em reduzir os juros ou suspender as cobranças durante esse período. É importante ter em mente que a comunicação clara e a demonstração de boa-fé podem ser fundamentais para chegar a um acordo mutuamente benéfico. Além disso, reduzir juros é vital. Uma estratégia comum é transferir a dívida para um cartão com taxa de juros mais baixa, como um cartão de crédito com 0% de juros por 3 meses. No entanto, é crucial ler as letras miúdas, pois muitas vezes essas ofertas vêm com taxas de transferência ou juros altos após o período promocional. Evitar novas dívidas durante esse período é essencial. Isso pode ser alcançado cortando gastos não essenciais, como assinaturas de serviços que não são utilizados, e aplicando essa economia no pagamento da dívida. Por exemplo, se você consegue economizar R$ 500 por mês cortando gastos, isso pode ser diretamente aplicado no pagamento da dívida, acelerando o processo de quitação. Para garantir o sucesso, é recomendável monitorar constantemente o progresso, ajustando o plano conforme necessário. Utilizar ferramentas de controle de gastos, como aplicativos de orçamento, pode ser muito útil. Além disso, manter uma comunicação aberta com o banco e estar ciente das datas de vencimento são passos cruciais para evitar atrasos e multas. Mas, mesmo com um plano sólido, há um obstáculo que muitos não consideram, um fator que pode arruinar todos os esforços de quitação de dívida. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico, uma surpresa que pode mudar completamente a sua estratégia de pagamento de dívidas. Com o plano de SADA em 90 dias, você pode transformar sua situação financeira, pagar suas dívidas e começar a construir uma base sólida para o futuro. Isso é possível porque você estará trabalhando com um cronograma definido, onde cada dia conta. Por exemplo, nos primeiros 30 dias, você deve focar em entender sua situação financeira atual, listando todas as suas dívidas, juros e prazos de pagamento. Nos próximos 30 dias, você deve negociar com os credores, oferecendo um plano de pagamento que seja viável para ambos. Isso pode incluir a negociação de juros, prazos de pagamento e até mesmo a redução do valor da dívida. Por exemplo, se você tem uma dívida de R$ 2, zero com juros de 10% ao mês, você pode oferecer pagar R$ 1.500 em 60 dias, sem juros. Nos últimos 30 dias, você deve focar em pagar as dívidas com prioridade, começando pelas que têm os maiores juros.
Além disso, você deve começar a construir uma reserva de emergência para evitar que novas dívidas surjam no futuro. Por exemplo, se você ganha R$ 5 por mês, você deve reservar R$ 1.000 para emergências e R$ 1.500 para pagar as dívidas. Com esses passos, você pode transformar sua situação financeira em apenas 90 dias. Além disso, você deve monitorar seu crédito com a Serasa, para garantir que todas as suas dívidas sejam pagas e que seu nome seja limpo. Você também deve considerar a poupança versus CDB, para saber onde investir seu dinheiro e obter os melhores rendimentos. Para alcançar a liberdade financeira, você deve ter disciplina e foco. Isso significa que você deve evitar gastar dinheiro em coisas desnecessárias e focar em pagar as dívidas e construir uma base sólida para o futuro. Com o plano de Seda em 90 dias, você pode fazer isso. Então, inscreva-se agora no nosso canal para receber mais dicas práticas e estratégias de gestão financeira para alcançar a liberdade financeira que você merece. Se queres sair da dívida com estratégia, inscreve-te e comenta o valor aproximado que eu mostro o caminho.